Em um minuto, como você pode precificar melhor com a Proffer? Em primeiro lugar, use o Proffer Otimização para gerar preços para todos os seus produtos em todas as suas lojas. Em seguida, utilize o Proffer Posicionamento para corrigir eventuais desvios que acontecem no mercado, eventuais competidores que alteraram seus preços, eventuais custos que também foram alterados. Então, ajuste seus preços utilizando o Proffer Posicionamento. Caso você tenha interesse em saber como está o preço de algum produto específico, se está promocionado ou não, como está a sua competitividade, use o Proffer Monitoramento. E nas promoções que você vai gerar na sua semana, no seu mês, use o Proffer Promoções para que você avalie e identifique quais são os produtos que vão gerar lucratividade ou não para essa sua promoção. Quanto tempo? Ligeiro! Muito bom. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Proffer, esse momento aqui que a gente tem para debater um pouquinho sobre assuntos relacionados a pricing, relacionados à otimização da sua loja, otimização da sua receita, do seu lucro. Esse é um evento que a Proffer organiza semanalmente, toda terça-feira, às 16 horas, sempre nesse horário aqui que vocês estão com a gente agora. Então, sempre trazendo algum tema relacionado a pricing ou correlato a pricing, que a gente fala aí de compras, fala de estoque, fala desses temas que tem relação aqui com a precificação, que é a área aqui de atuação da Proffer. Então, para quem não conhece a Proffer ainda, a Proffer é uma empresa que ajuda o varejista, ajuda também o distribuidor, a indústria, a encontrar o melhor preço para cada produto, em cada loja ou em cada praça, dependendo do seu segmento de negócio, utilizando inteligência artificial. Então, a gente já está aí há 5 anos no mercado, já temos aí algumas centenas de lojas, algumas centenas de clientes, né, mais de alguns milhares de lojas que utilizam a nossa solução todos os dias para precificar melhor e aumentar a sua rentabilidade. Eu que estou aqui conversando com vocês, meu nome é Edmilson, como aparece aqui, eu sou CEO e fundador da Proffer. Sou especialista nessa área de precificação, tenho graduação, mestrado, doutorado em economia, sou professor da FGV em temas relacionados à inteligência artificial, analytics, e tenho me especializado desde a minha carreira acadêmica e depois da minha carreira profissional, sempre com precificação e agora aqui como CEO da Proffer. Pessoal, então, fazendo essa introdução aqui inicial, queria passar para vocês o lembrete dos próximos eventos que a gente vai ter aqui nas próximas lives, tá? A próxima vai ser no dia 12 de maio, daqui a uma semana, como eu falei, às 16 horas. O assunto vai ser zonas de preço, como redes gerenciam múltiplas lojas. Então, zonas de preço quando você agrega lojas e essas lojas trabalham com o mesmo preço. Então, para quem é rede multiloja, pode se interessar bastante aqui, pode ser um tema muito interessante, que é como você gera um pouco mais de resultado precificando diferente as suas lojas. No dia 19 de maio, a gente vai falar sobre markup versus margens, os perigos invisíveis no seu preço. Então, esse é um tema também que é um tema mais de conhecimento, né, para que vocês saibam diferenciar o que é o markup, o que é a margem, como é que essa precificação por markup por margem, que parece ser simples e assertiva, ela pode estar te gerando aí algumas perdas de oportunidade. Dia 26 de maio, já fala sobre como o índice de competitividade protege a sua margem. Então, o índice de competitividade
competitividade é quando você compara o seu preço com o preço dos concorrentes, você transforma isso num índice para saber se está mais caro, mais barato, quanto mais caro, quanto mais barato. Então, é uma forma de você proteger a sua competitividade. Como você consegue proteger a sua competitividade junto com a sua margem, é o que a gente vai tratar no dia 26 de maio, completando aí o mês. Então, esses são os temas desse mês, você percebe, são todos temas aí super relevantes para quem está aí no front da precificação, seja você o dono, seja você um diretor, um executivo aí de um varejo. Então, todos são temas aqui importantes para você acompanhar. Mais alguns breves recados, a gente consegue ler as mensagens de vocês, então tem um chat aí no canto, tá? No lado aí vocês podem participar, mandar um alô, mandar um oi para a gente, e fazer perguntas, participar. Hoje, felizmente, eu tenho aqui boa companhia, a Thaís aqui, que organiza junto com o Pedro, eles têm me deixado sozinho aqui, eu gosto de interagir. Felizmente, vocês mandam perguntas para mim. Mandar até um abraço já para o Rafael, lá de Dracena, do grupo Reis Alves. E aí eu queria convidar hoje a Emanuele, que vai me acompanhar hoje aqui. Então, vou estar em excelente companhia. Podem colocar aí a Manu. E aí, Manu, tudo bem? Tudo, Ed. Vocês estão. Prazer estar aqui com vocês. Para mim, realmente, receber esse convite da Profer é sempre muito especial, porque eu digo que a informação é o melhor remédio, mas a informação compartilhada, ela tem muito mais valor, e principalmente num cenário como esse, de um mercado muito concorrido, de margens apertadas, de pressão sobre custo, e você tendo que gerar resultado. Então, a gente vindo aqui falar sobre um tema muito relevante, e principalmente ao lado de uma empresa e de pessoas que têm um poder muito grande na mão. Uma ferramenta que direciona, que é uma bússola e que te mostra os caminhos de onde melhor rentabilizar no seu negócio. Então é isso, Ed, muito obrigada. Valeu, Manu. Então, a Manu já é a segunda vez, né, Manu? Segunda ou terceira que você participa? Segunda. Viria todos os meses. A primeira foi da Black Friday do ano passado. Isso, exatamente. Foi um sucesso. Foi até quem não assistiu, procura lá no nosso canal do YouTube, está lá disponível. Foi muito bom, um dos melhores aí que a gente já fez. Eu acho que está alguns anos fazendo, foi muito bom. E aí, até por isso, a gente convidou a Manu de novo, dessa vez para falar sobre dermocosméticos, onde está o lucro do Dia das Mães. Então, esse é um tema aí, que entre outros, né, que a Manu domina. Manu, eu estou cheio de perguntas aqui para fazer para você, mas antes eu tinha anotado aqui que eu pedi para você se apresentar, para quem eventualmente não te conhece, antes da gente começar. Então vamos lá. Prazer, eu sou Emanuele, farmacêutica, olha que coisa bacana, né? Farmacêutica de formação. Então, eu venho nesse mercado aí, nesse varejo farma, há praticamente 21 anos, né? Trabalhando como executiva em grandes mercados, como Extra Farma, Grupo Tapajós em Manaus, depois diretora de Marketing, Trade, gerenciamento por categorias na Pague Menos, e de 3 anos para cá, eu venho atuando como consultora estratégica, com foco em execução, colaborando com pequenos e médias empresas, em farmácias, donos, ou em formato de mentoria ou consultoria mesmo, fazendo o diagnóstico, entendendo o que você precisa e a gente trazendo um trabalho específico para o seu negócio. O meu maior objetivo é poder colaborar para trazer um suspiro, uma melhor rentabilidade e para que você consiga ter a sua farmácia num modelo saudável, né? Também colaborando com a sociedade para o acesso aos medicamentos, aos produtos, enfim, mas que também seja um negócio bom para você, que traga rentabilidade, que independente de toda essa concorrência que está acontecendo, não só de grandes varejistas, mas desses novos canais de venda, que você consiga sobreviver de uma forma com bons resultados, né? E que você consiga crescer também, porque o mercado está aí, a necessidade está aí. Então, e o meu foco é exatamente esse, apoiar
e suportar toda essa cadeia de médios e pequenos varejistas, trabalhando um pouco e trazendo um pouco das experiências que eu adquiri ao longo desses 21 anos. Muito bom, muito bom. Manu, então vamos começar, né? Quando a gente puxou esse tema aqui, eu gosto sempre de começar, vamos dizer assim, do início, né? Assim, a gente destacou, a primeira palavra do título aqui é dermocosméticos, né? Então, para quem está nos ouvindo aí, que tem farmácia, que tem a categoria de dermocosméticos, por que o dermocosmético ele tem que ter um olhar específico, né? Por que ele tem que ser tratado como uma categoria em separado, ter eventualmente uma estratégia particular dele? Fala um pouquinho mais sobre essa categoria de dermocosméticos aí para a gente. Legal. Eu vou fazer um breve histórico, que eu acho que é para aterrissar todo mundo, até para que depois a gente possa fazer e eu possa responder perguntas específicas. Mas eu começaria dizendo que o dermocosmético, eles não são apenas aqueles produtos bonitos ou presenteáveis, como muitos varejistas olham eles hoje, né? Na verdade, o dermocosmético, eles são uma categoria muito estratégica dentro da loja, onde eles podem agregar demais para aumentar a margem, ticket médio e principalmente conversão. Mas quando a farmácia trabalha mix correto, um calendário bem estruturado, uma exposição de forma correta, um preço que faça sentido e principalmente uma abordagem de venda com intenção e uma venda consultiva. Afinal de contas, nesse momento que a gente vive, muitos dermatologistas direcionando produtos, muitas pessoas, né, esse mercado de beleza vem explodindo, crescendo demais, muitas pessoas aderindo a isso, muitas pessoas entendendo que onde que eles encontram isso nas farmácias. Então, é importante entender aonde que você está dentro da sua cidade, quais são as clínicas, consultórios, o que tem por ali naquele raio onde você atua. Por quê? Porque sempre as mesmas prescrições vão cair, ou sempre os mesmos produtos serão procurados. Então, só da gente garantir desse mix, e eu não estou falando você ter um mix gigante, é um mix bem ajustado, mas em cima daquela necessidade local. Isso é muito importante, né, nesse momento. Então, a gente sabe que no Dia das Mães, que vem se aproximando agora, a farmácia, muitas farmácias montam aquelas mesas de presentes e tudo mais. Mas muitas dessas farmácias que montam essas mesas de presente, elas vão vender. Mas a farmácia que entende o dermocosmético como categoria, além de uma mesa de presente, ela também consegue encontrar uma margem e um comportamento de compra que vai trazer lucro. Então, isso é algo muito importante. Um outro dado que eu preciso trazer para vocês, o IQVIA, por exemplo, ele acabou de trazer dados muito bons. Para quem não sabe, o IQVIA ele é um instituto de pesquisa, vamos dizer assim, e ele traz sempre dados de mercado, o que está acontecendo no mercado, de categorias, enfim. E dermocosméticos, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil hoje eles aparecem com um mercado de 8 bilhões, que já acontecem hoje. Esses 8 bi passam pela porta de vocês. E como que a gente está capturando isso? Uma outra informação muito importante é que essa categoria, hoje, quando você pensa desde o que está atrás do balcão a todo o teu salão, ou seja, de medicamento a não medicamento, eles sozinhos representam na categoria, em média, 3,2% de percentual de participação. Então, o primeiro dado que você tem que ver, olha que dado legal que eu estou dando para vocês, 3,2% de participação dentro de um mix. Hoje, qual é a participação do dermocosmético dentro do seu mix? Se você olha para isso é muito importante. Porque se você tiver com um percentual menor que isso, você tem a oportunidade de crescer. E como você vai crescer? Entendendo a sua ruptura, entendendo aquilo que os clientes mais procuram, entendendo um calendário, fazendo um calendário, enfim. E nesse último ano agora, de 2025, o crescimento foi de 5,3%. Só que uma informação muito importante é que, assim, além de mostrar que o dermocosmético, que dentro de consumo o dermocosmético vem liderando a evolução do preço no varejo farma, há também uma guerra muito grande de preço. E eu imagino a dor de um pequeno varejista. Por quê? Porque a gente tem grandes redes que compram em volumes gigantes, ou redes associativistas com grandes volumes,
e um pequeno varejista ou médio, ele tem uma capacidade menor, mais reduzida, e ele tem um preço diferenciado, um preço de compra, né, que acaba não sendo igual a uma compra de um grande volume. E aí, nessa margem, como é que ele se ajusta? Então, na maior parte das vezes, grande parte desses varejistas acabam cedendo a algo que é muito perigoso. Peraí, deixa eu baixar preço também. Eu vou baixar preço também só para combater, para combater. Mas, às vezes, você está combatendo um gigante e que aquilo só, de repente, está diminuindo o que você traria de rentabilidade. E aí você tem outras formas de pensar, além de olhar para preço, além de ter uma ferramenta que você vai olhar para isso, né? Então, gente, como eu falei para vocês, o derma ele não é medicamento, ele não é um cosmético comum, mas ele é uma categoria de desejo, de cuidado, de recomendação por médicos, principalmente influenciadores que vêm fazendo um trabalho absurdamente gigante. Ele também é uma categoria de experiência, ele é uma categoria que pode trazer margem, sim, e principalmente, gente, recorrência. Porque se aquele cliente compra de vocês, ele vai voltar, ele precisa voltar. Ou vocês acham que para a gente manter essa pele aqui, como a minha, eu não uso muito. A minha cesta de derma ela é muito grande. E eu volto sempre para comprar. E na maior parte das vezes eu volto na mesma farmácia que está me atendendo, porque eu sei que lá sempre vai ter o meu mix, porque eu sei que lá sempre tem ações, promoções legais, mas principalmente porque eu tenho um atendimento consultivo, isso é muito legal, porque às vezes a gente tem dúvida de muita coisa, né? Então, onde que a farmácia perde dinheiro? No mix mal montado. Às vezes vocês querem ter muita coisa, mas eu vou ter um de cada. Não adianta, porque às vezes a prescrição vem para 2. E aí você não tem uma quantidade mínima para liberar dessa prescrição. Ou às vezes ele precisa comprar toda uma jornada, da limpeza ao creme que ele vai passar, e às vezes não tem, então ele acaba não levando, né? Descontos sem critério, tem coisas que estão um desconto absurdamente grande, tem coisas que estão com preço absurdamente alto, e isso acaba atrapalhando, confunde a cabeça do consumidor, né? Daquele consumidor. Uma exposição sem lógica, né? Coloca aqui, vai trazendo para cá, não, porque o fulano faz assim, eu vou fazer assim também. Não necessariamente, porque você não sabe qual é aquele shopper que está passando pela sua loja. E pior ainda, uma equipe sem argumento, uma equipe que não é treinada, uma equipe que não entende como fazer a composição da cesta de pacientes que estão entrando por outras jornadas, mas que também podem ser impactados pela jornada do derma. Exemplo, paciente diabético, né? Que precisam de um tratamento para a pele, de um tratamento, enfim, específico. E por que a gente não aproveita essa jornada, né? Pacientes de obesidade, muita gente nessa corrida do GLP-1. E aí, o que eu estou fazendo com essa cesta? Como é que eu estou aproveitando isso? Né? Essas pessoas estão com flacidez de pele, essas pessoas estão precisando de muitas outras coisas que, se a gente souber minimamente como fazer essa composição, a gente pode fazer o treinamento, pedir ajuda dos distribuidores, da indústria, montar o nosso treinamento, contratar uma consultoria para te ajudar. E é algo que você consegue montar essa coisa mais conectada. E, gente, um calendário bem estruturado é muito importante, porque um calendário feito em cima da hora é complexo. Imagino que alguém aqui está escutando o que a gente está falando agora, está pegando um monte de insight, e o Dia das Mães é a semana que vem. Não é que você não possa fazer uma ação legal na sua loja, você pode, mas você corre risco tão grande de fazer sob pressão, de ter por que fazer, não deu tempo de avaliar a margem, não deu tempo de ter um estoque de produto suficiente. Se você vende aquela mesma quantidade de estoque por aquele valor, se você não tem um estoque adicional, se você não tem um preço de custo que vai te sustentar isso, nem uma estratégia conectada a você ganhar margem de outro lugar, você vai baixar preço, o que, é que vai acontecer? O faturamento vai despencar, porque você não vai vender mais para poder fazer sentido. E você não sabe aonde que você vai conectar isso a outros produtos. E aí vem uma pergunta muito importante. Onde é que o lucro se esconde? Né? Porque é algo que a Profer traz muito forte. Gente, o lucro se esconde por trás de um ticket médio, a depender de como você faça, por trás de uma margem. E tudo isso está dentro de uma cesta complementar. Como é que eu complemento as jornadas, mais uma vez, daquela mãe que entra para comprar fralda infantil, mas que, se eu fizer algo consultivo para melhorar a pele dela, para melhorar uma estria, alguma coisa assim, um protetor solar, né? Como que eu posso compor a cesta dessa mãe?
Ou seja, esse lucro se esconde nessa cesta complementar, nessa função do dermocosmético presenteável. Será que eu tenho aquelas sacolinhas já, a embalagem pronta de presente, para dizer o seguinte: compre o dermocosmético para você levar como presente de aniversário, e está aqui, já sai embalado. Né? Eu tive vários cases assim que funcionaram muito, coisas simples. Né? A recorrência do teu cliente que volta sempre. Querem ver essas categorias dentro desse universo de dermo? Gente, proteção solar. A gente é um país que vive bem de cara com a incidência dos raios UV. É importante, com chuva, com sol. Hoje, eu estou em Belém do Pará, por exemplo, está chovendo pra caramba, mas o índice ultravioleta ele está alto, tem que usar. Aí, quando eu voltar amanhã para o Ceará, que eu moro lá, eu já tenho que chegar. E outra coisa, eu estou aqui no computador com vocês, esses raios que liberam aqui do computador, e a gente vive hoje numa era de celular, computador, também atrapalha toda, causa envelhecimento na pele. Então, proteção solar é algo que a gente pode trabalhar muito forte. A face, o corpo, capilar, nutricosméticos, ou seja, tudo isso que envolve o autocuidado, que vem explodindo muito, tem margem por aí, por trás. Por isso que é importante a gente ter uma ferramenta que faça a gente olhar para saber aonde especificamente eu posso trabalhar. Então, o que eu posso fazer, então, agora, Manu? Vocês podem me chamar de Manu, tá? Agora, no Dia das Mães. Escolher categorias foco, com aquilo que vocês têm, com o que faz sentido, com o que vocês precisam vender. Montar kits inteligentes, combos inteligentes. Treinar a abordagem dos atendentes de vocês, criar uma régua de preço específica para ser trabalhada, olhar, claro, a concorrência, mas saber o que você pode fazer de diferente, não só baixar preço. Como que eu posso destacar os produtos que têm a maior margem? Porque tudo aquilo que está aos olhos das pessoas, a probabilidade de vender é muito maior. Então, cadê os meus produtos todos de maior margem para eu já destacar eles na exposição nesse momento? Né? Como é que eu organizo essa exposição por missão de compra? Né? Será que é claro para mim quais são as missões de compra? Então, eu preciso entender sobre isso? Sim, precisa. Então, o dermo, então, de uma forma geral, ele não performa quando ele fica parado na prateleira. Né? E quando eu não faço nada, quando eu não olho para a margem, quando eu não... Enfim, não faço nada disso que eu falei para vocês. E quando é que o dermo performa, Manu? Quando ele vira estratégia. Mas além de estratégia, quando a gente consegue executar e dessa execução fazer com que ele dê um resultado legal. Mas, Manu, por que o dermocosmético, então, precisa de uma gestão, de um olhar, eu não vou dizer que separado, mas de um olhar específico para ele? Porque quando a gente fala de dermo, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é a lógica de tratar ele como uma categoria de prateleira, que na maioria das vezes é a que eu vejo varejistas fazendo. Porque, mais uma vez, o dermo ele não é medicamento, mas também ele não é um cosmético comum. E ele tem 3 características muito, muito claras. Por quê? E é importante vocês saberem. Porque ele carrega uma credibilidade, muitas das vezes, que vem de uma recomendação, mesmo que indireta, de um médico, de alguém que usou, alguma coisa assim. Segundo, ele carrega um desejo, porque o consumidor quer resultado, estética, autoestima. Numa era onde a gente vem falando muito disso, wellness, né? Esse mercado vem triplicando, as pessoas se cuidando. Como é que eu estou captando isso aqui? São 8 bi que estão passando na minha porta. E o terceiro, ele carrega valor percebido mais alto. Então, isso muda completamente o comportamento de compra dessas pessoas. E enquanto o medicamento resolve dor, que foi a palestra que eu dei hoje de manhã, o dermocosmético constrói percepção de cuidado. Nunca se esqueçam disso. Então, a farmácia também é uma solução de promoção da saúde, porque o dermocosmético ele constrói essa percepção de cuidado. Então, quando você não separa essa gestão, você perde margem sem perceber, né? Então, o comportamento do shopper, querendo ou não, ele define a estratégia. Então, isso é uma forma de eu fazer uma aterrissagem, de falar de várias coisas e abrir aqui para o Ed me perguntar, né? Porque eu trouxe várias coisas para falar de elasticidade de preço, onde que o varejo pode ter oportunidade e tudo mais. Mas aí, Ed, você vai me guiando, senão eu vou falando aqui, vou entrando nos blocos. Já anotei um monte de pergunta aqui, mas estava ótimo o que o Gustavo falando, estava anotando mais aqui.
Antes de Eu posso fazer as continuar. perguntas, mas deixa eu só fazer um pedido aqui para o Tá, claro. pessoal. Eu fiquei na dúvida, eu sempre fico com essa dúvida aqui. A gente sempre faz alguns eventos na véspera da Black Friday ou da pré-alta, ou agora aqui, Dia das Mães, e muitas vezes as farmácias que estão aqui nos assistindo ainda não estão preparadas, ainda não completaram o seu planejamento. Quem estiver nos assistindo aí, quiser compartilhar com a gente se você já está preparado ou se você ainda não está preparado como gostaria, né, para esse Dia das Mães, compartilha aí com a gente aí no chat para a gente entender como é que vocês estão trabalhando esse Dia das Mães, essas promoções de Dia das Mães. E aí, Manu, eu queria trazer aqui, o Rafael compartilhou aqui com a gente, do Grupo Reis Alves. Ele falou que as grandes redes e lojas online oferecem preços competitivos, como dermocosméticos são de uso contínuo, os clientes se programam para comprar. Aí eu queria aproveitar a pergunta do Rafael e dividir ela em duas aqui. Uma primeira é se você entende, ou às vezes tem subgrupos, né, dentro dos dermocosméticos, você entende que eles são de uso contínuo ou não, ou às vezes você tem alguns que são mais uso agudo ou eventual. E quando a gente fala de precificação, hoje é muito comum, não só do dermo, mas isso envolve o dermo, do pessoal reclamando da competição das grandes redes, já tem um pouco mais de tempo, e agora de outros canais. Então, a segunda pergunta, que às vezes tem um pouco a ver com a primeira, né? Assim, quando que você tem que combater esse preço de grandes redes, lojas online, que são, às vezes, muito competitivos, quando você não tem que combater, e como que você faz essa régua de preços que você comentou, como é que você monta, como é que você sugere que o pessoal monte a precificação desses produtos nesse ambiente competitivo? Vamos lá. Eu vou responder a primeira pergunta, né? Que foi se os dermocosméticos, eu acho que se eles são de uso contínuo, né? Que foi o que você me perguntou a primeira. Na maior parte das vezes, gente, sim, né? E isso muda completamente a lógica da estratégia da categoria, porque muitas compras por impulso no varejo farma acontecem, a gente sabe disso, e grande parte desse dermocosmético, ele tem comportamento de uso contínuo, sim. E isso para a gente é estrategicamente importante, porque eu falei ainda há pouco para vocês de recorrência. E só que essa recorrência, às vezes ele vai para comprar a proteção solar dele, a depender do que eu esteja fazendo, da exposição que eu coloquei, da ação, da composição de cesta promocional, enfim, eu posso também entrar na jornada desse cliente e fazer ele levar outros por impulso. Aconteceu comigo já. Às vezes eu vou para comprar minha prescrição que a minha dermato colocou, mas eu olho alguma outra promoção, alguma outra coisa e todo mundo ama a promoção, né? E aí você acaba levando. Eu entrei para comprar uma coisa e acabei levando outras. E quando a gente, normalmente, um consumidor ele não compra só um produto, quando ele entra numa jornada, tanto faz se é a jornada de limpeza, se é a jornada de tratamento, se é a jornada de proteção ou se é a jornada de manutenção, né? Ele não vai ser essa venda isolada que nem eu falei para vocês. Então, ele é uma categoria que pode gerar recorrência, fidelização, aumento desse tempo de vida desse cliente no teu ecossistema, dentro da tua farmácia. Mas eu também não posso esquecer que eu vou até pegar um outro gancho que ele colocou aqui, dessa história de modinha e tudo mais, e principalmente todo mundo vem falando muito desses produtos coreanos que estão bombando, que os influenciadores colocam. A gente também tem que ter cuidado, porque tem muita coisa que vem do online, né? A gente sabe disso, e tem muita coisa que já vem com preço lá embaixo. É importante a gente ter esses produtos de modinha que as influenciadoras trabalham, sim, né? Fazendo sentido para você, para que gere tráfego e tudo mais, mas lembra, toda vez que você tem produtos que vão te gerar tráfego, ou seja, você vai ter uma margem reduzida até um certo ponto, você precisa ter um pensamento de composição de cesta com outros produtos que vão te gerar margem. E não necessariamente são outros dermocosméticos. Podem ser outros produtos correlatos de forma direta ou indireta.
Porque a mulher que entra para comprar a jornada da manutenção no rosto, da face, enfim, limpeza capilar, ela pode levar um hidratante, ela pode levar um desodorante, ela pode levar outras coisas. E que às vezes a gente tem a mania de querer olhar só para a categoria e falar assim, então eu vou fazer o desconto aqui, e aí eu tenho que ganhar margem aqui, mas como se essa categoria a maior parte das vezes é guerra de preço, tá bom. Se eu tenho que diminuir, porque eu preciso combater, porque eu preciso garantir a fidelização do meu cliente, qual é a cesta que ele está levando, ou que cesta ele poderia levar, como que eu posso fazer essa composição? Porque no final das contas, gente, o que vale é a cesta, é a margem que a tua cesta vai deixar. É lógico que você tem que olhar a margem por produto, é muito importante, mas se você entender que no final aquele ticket que foi emitido, ele te deixou uma margem maior do que você estava esperando e ele levou mais produtos, ele levou um número de itens por cupom a mais e que fez sentido, a tua estratégia deu certo. Mas você está olhando isso? Você está montando estratégia olhando para isso? Por quê? Porque senão eu só entro naquela guerra de preço, né? Que é um erro comum do mercado, e nem toda categoria precisa ser combatida no preço. O dermo, e eu já vi muitas vezes acontecendo, existem produtos que as pessoas têm necessidade, às vezes está faltando ali, no outro lugar, e eu estou baixando o preço. Mas quem falou que eu precisava baixar preço? Ah, mas estão anunciando na internet. Tudo bem, mas lembra do preço da comodidade? É o seguinte, poxa, é R$10 mais barato na internet. Tudo bem, então eu vou comprar agora, só que vai chegar daqui a 10 dias. Poxa, por R$10, se eu tivesse um atendimento mais consultivo na loja, eu faria a pessoa voltar logo. Por quê? Porque 10 dias que eu vou ficar sem a proteção solar do meu rosto. Essa é a grande diferença, e hoje os mercados vêm olhando muito para isso em relação ao online e o físico, né? Eu, por exemplo, eu preciso de uma coisa para agora, eu vou logo na loja física e compro. É só se eu fizer uma programação de compra para eu vir para o online, porque é lógico que eu estou falando assim de uma forma geral, mas existem muitos mercados entregando rápido, entregando no tempo e tal, e eu não posso deixar de olhar para isso, né? Mas hoje o varejo independente, ele tenta competir muitas vezes no lugar errado, porque a grande rede, o online, eles têm escala. Então, se você tentar entrar numa guerra linear de preço em tudo, você vai perder a margem primeiro. E na hora que você perde a margem, como é que você vai pagar as contas? Então, quando é que eu vou combater esse preço, né? O preço, como eu falei, ele precisa ser estratégico. Então, existem produtos que vão funcionar com a imagem de preço com certeza absoluta. E aí você precisa estar competitivo neles. E principalmente quando eles são itens muito pesquisados online, quando eles são produtos campeões de busca, quando eles são itens de entrada da categoria, quando eles têm marcas que são muito comparáveis. Esse você precisa monitorar muito mais de perto. Mas tá bom, como é que você vai monitorar? Com uma planilha? Olhando e fazendo a pesquisa de preço no caderno? Né? Mais uma vez, eu sei que eu estou aqui convidada da Profer, mas nesse momento, independente se eu não fosse, eu sempre falo da ferramenta que eles têm. Por quê? Porque ali vai estar dando para você tudo o que está acontecendo ao teu radar. E isso é uma coisa que não é estática, ela é viva. Porque a pesquisa de preço está sendo feita, você está tendo insumo para você entender, para você analisar os dados e você poder agir de uma forma mais competitiva, né? E quando não combater esse preço? Quando eu sei que, já que existem produtos que o shopping não compra só pelo menor preço, ele compra pela confiança, ele compra pela orientação, ele compra pela conveniência que eu acabei de falar, ele compra pela experiência, ele vai comprar pela disponibilidade imediata. Aí a estratégia muda completamente, né? Então, nem todo produto precisa ter a menor margem, alguns precisam sustentar a percepção de valor, sim. E quando ele precisar ter a menor margem, eu preciso entender e fazer a composição da cesta dele. Então, às vezes, o papel da farmácia não é só ganhar no primeiro item, mais uma vez, é ganhar na cesta, né? Então, eu posso até ter esse item mais competitivo, mas, por favor, gente, nunca com margem negativa. Eu já vi muita gente fazendo isso, tá? Mas como é que eu vou complementar isso? Com kits? No tratamento contínuo? Nessa recorrência do cliente que eu vou garantir que ele sempre venha? Nessa experiência dele, nessa conveniência dele? E aí, gente, eu, de fato, não posso olhar a precificação olhando só a concorrência, né?
Porque para você precificar, você precisa ter alguns blocos básicos. Qual é o papel dessa categoria? Qual é o comportamento desse shopper? Qual é a elasticidade de preço dessa categoria que ela permite, ou de determinados subgrupos? Qual é a missão de compra, né? Essa recorrência, como é que ela é criada? Enfim, como que ela existe? Que margem média eu preciso ter? E detalhe, gente, eu não estou falando que do universo da categoria de dermocosmético a margem ela é igual e linear para todas as jornadas, não. E ela vai mudando. E os produtos mudam, né? Você não pode querer a mesma margem porque são coisas completamente diferentes. Mas vocês também não podem esquecer qual é o posicionamento da loja de vocês, né? Porque senão a farmácia ela vai entrar numa guerra que vai destruir o resultado. E então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu não sei se eu respondi tudo, porque eu acabei falando várias coisas que são importantes de trazer. Não, não, tá ótimo. Eu até complementaria que eu vejo que, às vezes, o comentário do Rafael, eu sei que o Rafael, na Reis Alves, eu conheço lá a turma, o pessoal faz um trabalho muito bem feito, com o assunto de precificação e outros também. Mas até essa parte final da sua fala, que você comentou de ter uma mesma margem para toda a categoria, infelizmente, é uma prática, de certa forma, comum. Então, a farmácia precifica toda a categoria, ou às vezes faz um subsegmento ou outro, mas tem alguns que precificam toda a categoria, registra uma margem, um markup e precifica. E aí, realmente, você vai ter alguns produtos que vão ficar muito baratos e alguns produtos vão ficar caros. Aqueles que ficam caros, o seu cliente ou o seu balconista vão te avisar, porque eles vão comparar e vão te falar, você está caro, vou pedir desconto, então você vai acabar ajustando. Aqueles que você está muito barato, ninguém vai te avisar. Só que talvez o seu concorrente vai achar que você está queimando sua margem, de fato, você vai estar, mas propositalmente, o que às vezes não é o caso. Você simplesmente precificou mal. Então, eu entendo que o primeiro passo é você tentar precificar bem todos os produtos. Todos os produtos você tem que ter um olhar da margem e um olhar da competitividade. Então, você tem que pesquisar preço, idealmente, de todos os seus produtos e ter um olhar de margem para você ter uma rentabilidade mínima ali para todos os produtos. Depois que você faz esse trabalho bem feito, você pode escolher aqueles que você vai, talvez, sair na frente com uma promoção no Dia das Mães, ou fazer uma exposição maior com um preço atraente, né? Mas você tem que saber que você tem que, né, precificar bem todo o seu mix, não deixar só uma margem registrada lá, porque isso aí, mais cedo ou mais tarde, isso vai te trazer problema, porque o mercado é muito dinâmico. Então, esse é um ponto que eu complementaria aqui. Ed, eu não sei se eu deixei claro, mas como construir essa régua de preço de dermocosmético, que eu acho que foi uma pergunta também. Eu não sei se ficou claro que eu falei conceitualmente, mas eu não sei se vocês querem passo a passo essas coisas todas. Acho que sim, tem mais alguns minutos. Eu só queria passar por mais alguns poucos Capítulos. aqui. Então, um ponto que até tem sempre, essas coisas são todas relacionadas. Ligados. Eu queria perguntar sobre mix. Então, outra, né, eu vejo também que tem muita farmácia que faz assim, ele olha, sei lá, pega que seja o dado da Equivia, ou algum dado da sua associação e tal, pesquisa quais são os produtos mais vendidos. Então, ou seja, na minha região, quais são os dermocosméticos mais vendidos, eu vou ter aqueles lá. E aí até eu fiz aquela pergunta sobre os papéis de produto, né? Pergunta o que é uso contínuo, o que é agudo, o que é eventual, porque isso já dá uma pista sobre quais são aqueles que você vai conseguir ter uma margem maior e uma margem menor. O que você acha, qual é a estratégia que você acha que tem que ser adotada para montar esse mix? Seria pegar esses produtos mais vendidos na região e ter também, ou tem alguma outra estratégia que você sugere? Olha, eu vou tentar resumir aqui para vocês, porque na minha experiência de Pague Menos, e Pague Menos tem loja de tudo quanto é lugar do Brasil, e na época que eu fui diretora de gerenciamento por categoria lá, a gente tinha muito trabalho, porque você tende a fazer uma estruturação de mix, que você tem um troco comum,
Mas existem particularidades de acordo com a região, existem especificidades, né? E, e normalmente o varejo acaba achando que mix é ter muita marca, e não é. Mix é ter produto com funções estratégicas e diferentes dentro da categoria, né? Então, muita farmácia acaba confundindo mix com quantidade de SKU, né? E mix inteligente não é ter tudo, né, na minha visão. A gente entendendo o papel que cada produto exerce dentro da categoria, fica muito mais fácil de fazer esse direcionamento. Então, quando eu falo de dermo, a gente fala em diferentes papéis nesse mix. Então, por exemplo, produto de atração é o produto que vai gerar tráfego, que gera comparação. Normalmente são aqueles best-sellers, são produtos muito buscados, são produtos muito vistos no digital, são os itens de entrada. Esses vão ajudar a construir a percepção de preço. E às vezes você nem é o mais barato, mas se você pegar esses, que eu sempre chamei de produtos estratégicos, e você consegue blindar, as pessoas ficam com uma percepção, sim, que você tem um melhor preço, e não necessariamente você tem, né? Aí você tem um bloco dos produtos com margem, que são aqueles produtos que são mais específicos, menos comparáveis, mais técnicos, mais ligado à recomendação médica. Aqui existe uma oportunidade grande de valor agregado, porque como é uma coisa que não se compra sempre e tudo mais, então acaba tendo aquela comparação, você não consegue gravar tudo, né? Você também tem aqueles produtos que são de construção de rotina, então o derma ele tem uma característica muito forte, que é ele cria uma jornada de cuidado, sim. Então existem essas funções desses produtos, cuja a principal função é aumentar a recorrência na cesta. Então, esse subgrupo de limpeza, hidratação, proteção, tratamento, enfim. Eu sempre olhei também os produtos de upgrade, como eu sempre chamei, que são aqueles produtos que vão elevar o ticket, né? Ele entrou para comprar um hidratante, mas ele leva um sérum, um protetor premium, uma rotina completa, ou ele entra para comprar determinado hidratante de um valor X e ele acaba levando um hidratante do valor Y, né? E isso é muito legal de ser trabalhado também, mas aí vem a história do consultivo, da venda consultiva, que é muito importante. E aí, gente, você tem os produtos de imagem que geram autoridade, que nem todo produto existe para vender muito, mas alguns vão te posicionar na farmácia. Mostram que você tem uma especificidade dentro daquele mix e tem uma profundidade nessa categoria. Então, muita gente acaba olhando esse mix só com desconto da indústria, isso acaba sendo perigoso. Então, tem muito produto bonificado, mas nem sempre isso significa que é uma categoria saudável. Então, esse mix ele precisa equilibrar giro, margem, imagem, recorrência, construção de cesta, papel estratégico da categoria. Eu sei que parece muito teórico, mas a gente tem que, de fato, considerar tudo isso. Talvez fazer isso manualmente é que é o complexo, né? Por isso que aí entram as ferramentas para poder colaborar, porque é humanamente impossível a gente conseguir olhar e cruzar tudo isso, né? Então, um erro clássico que eu sempre vi por aí é que o varejo acaba comprando muito do produto que teve a melhor negociação. Mas nem sempre aquele que tem a melhor negociação é aquele que vai gerar a melhor percepção na tua categoria ou aquele que vai te ajudar a vender mais. Você parou para pensar por que ele está sendo o melhor negociado? Será que a indústria também não precisa desovar aquilo, vamos chamar assim? Mas se aquilo fizer sentido para você, ótimo, que um match perfeito. Mas se você vende de uma maneira mais equilibrada e tudo mais, por que você vai colocar 10 vezes a mais o estoque do que você tem só para aproveitar um desconto melhor? Gente, é dinheiro parado. No momento onde a gente vive de alta de inflação, mercado com juros altíssimos, você está com esse dinheiro parado na loja, você está perdendo dinheiro, né? Então, como você pode montar um mix, né? Quais produtos trazem fluxo, quais sustentam a margem, quais geram recorrência, quais vão aumentar o ticket, quais vão fortalecer o posicionamento da sua loja. Porque, assim, para cada loja existe um posicionamento. Não necessariamente as mesmas lojas têm que ter o mesmo posicionamento. Não existe. Tanto é verdade que quando eu olhava as lojas, eu dividia ela em cluster.
lojas premium, lojas combate, né? Por quê? Porque o mix ele era diferenciado para o preço poder fazer sentido. E não eu ter o mesmo mix em todas as lojas e sair acabando com a margem e diminuindo o preço. Não, gente. Não pode fazer isso, né? Então, alguns produtos vão puxar venda, outros vão puxar margem, outros vão puxar cesta. O problema é quando a farmácia espera a mesma função de todos. Então, a categoria forte, mais uma vez, não é aquela que tem o maior número de SKU, é a que tem função estratégica, claro, você não precisa ter tudo. E quando o mix é montado só por negociação, a categoria vai perder identidade, porque você não vai ter o que você precisa, né? Então, o shopper, ele não compra dermocosmético pensando em laboratório. Lógico que o direcionamento do médico, ele vai existir, isso vai acontecer. Mas ele compra muitas vezes pensando em necessidade e também naquilo que cabe no bolso dele. De todo mundo que entra na sua loja para comprar dermocosmético, qual o percentual que entra com prescrição? Então, ele vai comprar o que é de acordo com a necessidade dele e nem sempre eles vão atrás do médico, eles vão pegar uma orientação, eles querem porque a minha prima usou, porque a minha vizinha usou, enfim, porque a influenciadora está usando, né? Mas às vezes a minha pele não faz sentido, então cadê a minha orientação? Então, esse mix ele precisa ser organizado pela lógica da jornada do consumidor. E hoje eu vejo isso como um ponto de muita importância que eu ainda não vejo fazendo. Lá atrás, eu juro para vocês, na época que eu era do marketing da Extra Farma, aqui em Belém, inclusive, antes dela ter sido vendida para o Grupo Ultra, a indústria começou a organizar essa categoria como? Porque ela não era organizada, ela era para dentro do balcão, e aí começou a organizar como? Ó, eu faço uma negociação contigo, eu te dou o armário e você coloca. Aí vinha a L'Oréal, me dava o armário, eu colocava. Vinha a G, me dava o armário, eu colocava. Aí a gente começou a montar um paredão que começou a fazer sentido para a loja. Só que, no final das contas, aquilo foi um passo muito importante, porque eu comecei a criar o olhar daquela categoria para a loja que não tinha. Ela estava espalhada, ela não tinha uma identidade. Mas, naquele momento, foi o nível mais básico, porque se você parar para pensar, aquela categoria ela estava ali organizada por fabricante, por indústria, mas ali dentro não tinha uma lógica. Tanto que hoje, se isso for assim, a pessoa se perde, porque quando eu vou na jornada da limpeza e da hidratação e da proteção e da não sei o quê, as pessoas minimamente querem algo para limpar o rosto, depois querem um tônico, depois querem passar o fluido, no final querem passar o dermo, enfim. E se eu não estou com isso muito claro, independente das marcas, como é que eu vou facilitar essa jornada do meu cliente? Parem para pensar o seguinte, se vocês estiverem nas lojas de vocês, quando acabar essa live, vão lá para o balcão, fiquem olhando as pessoas que estão parando na frente dos seus paredões de dermo e prestem atenção como elas olham. Se elas chegarem e saírem pegando muito facilmente, é porque o teu layout está ok. Mas se elas ficarem paradas, olhando, que você está vendo que ela está meio perdida, chega lá e pergunta, eu posso lhe ajudar? O que você precisa? Alguma orientação? Você vai ver que muitas das vezes ela está meio perdida no que ela leva, ela tem ali uma promoção, mas como que ela faz e tal, porque ela quer compor a jornada dela. Façam esse teste, vocês vão ver que na prática isso é o que acontece. E aí você começa a ter insights com o próprio cliente na tua loja para você poder fazer essa orientação da melhor forma possível, tá? Então é mais ou menos isso que eu acho que é muito importante. E mais uma vez, gente, hoje em dia parece que ficou tão mais complexo porque a gente tem que entender mesmo essa jornada do cliente, que ela não é linear, né? Ela não tem um formato, vamos dizer assim, né? Ela vai, ela volta, ele entra para comprar uma coisa e também leva. Então, são jornadas conectadas, mas quanto mais esse nível de complexidade aumenta, mais você precisa, mais uma vez, de ferramenta para te ajudar a analisar os dados, para que você fique ali liberado para olhar aqueles dados, para interpretar e colocar para executar. Porque se você parar para colocar aquilo numa planilha e tentar fazer, no meio do dia você já perdeu. Por quê? Porque você foi chamado para não sei quem, porque você tem que fazer a compra, porque você tem que ir lá na frente da tua loja, porque o teu balconista faltou, porque o teu caixa precisa de troco, você não vai conseguir executar, né? Então, vamos olhar qual é o percentual que essa categoria representa na tua loja hoje e quanto de margem ele deixa para ti. Um outro exercício que eu vou dar para vocês. Peguem o dermocosmético, né? Eu não sei como vocês estão cadastrando, se tem uma árvore mercadológica mínima
para vocês colocarem e poderem organizar isso, porque senão, se eles entram cadastrando de qualquer forma, você não consegue fazer essa jornada e entender isso. Então, na hora do cadastro, isso tem que estar muito bem organizado. E aí, se você parar para olhar, já dá uma olhada no seguinte, uma coisa muito simples, independente de qualquer coisa. Olha no teu sistema hoje e verifica quantos dermocosméticos estão com margem empatando no zero ou negativo, e já ajusta isso imediatamente. E se você fizer uma pesquisa de preço, já olhe aquilo que faz sentido estar naquele preço, aquilo que não faz sentido, tanto para baixo quanto para cima. E olhem quantos produtos vocês estão colocando em desconto agora para o mês das mães e produtos que não necessariamente têm a necessidade de ter desconto. E um outro exercício dessa jornada do Dermo, que cesta complementar, que produtos dessa cesta vocês podem complementar para essa cesta ficar mais robusta. E não necessariamente só dermocosmético. Pensem na beleza como um todo. Pensem no cuidado como um todo. E eu estou falando, inclusive, de vitaminas, de minerais. Quem cuida da pele precisa estar com os hormônios legais, precisa estar com a vitamina legal, precisa usar produtos legais também. Então, não é só isso, né? Só olhar essa mulherada aí pós-40, e eu me incluo no meio, né? É uma mulherada que vem trabalhando já toda uma parte de hormônio, toda uma parte mais fitness, toda uma parte os mais... homens também. Os homens, então, vão olhar para isso como dica agora, para o mês das mães, porque as mães, mais do que nunca, elas estão mais bem cuidadas. Já foi-se a época que as mães gostavam de ganhar geladeira e fogão. Eu lembro disso, da época da minha mãe, gostava de... Era um presente maravilhoso, ganhar uma geladeira nova. Uma televisão para a Copa, então, perfeito. Faz um mix bacana. Mostra, às vezes o cliente não sabe o que quer, tá? Aí eu aprendi isso com... Esqueci o nome dele lá da Apple, esqueci o nome dele agora. Ele sempre fala isso. O Steve Jobs, ele falava, gente, pensem na Apple, como ela foi disruptiva. Ele não fez pesquisa para saber como as pessoas queriam um celular ou uma tecnologia. Ele foi lá dentro de algumas necessidades que as pessoas jamais imaginavam que teriam e foi lá e fez. Olha o que acontece hoje. Na hora que eles vão lançar, já tem uma fila gigante de pessoas. Então, pare e pensa numa necessidade básica de uma jornada e monta cestas, assim, junto com o Dermo já, e treina o teu pessoal para oferecer isso. E vocês vão dar um boom, e daqui a uma semana me procurem na minha rede social, no meu LinkedIn, no meu celular, e me digam como é que foi o resultado desse teste de vocês. Gente, tudo é teste, mas não deixem de testar. Boa. Manu, eu queria fazer aqui tem 5 minutos ainda, eu queria fazer, acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta que trouxeram aqui no site, desculpa, no chat, e você comentou agora há pouco. Margem negativa, ou seja, nunca ter margem negativa é uma regra ou, em alguns casos, tem exceção? Depende. Na maior parte das vezes é muito perigoso você ter uma margem negativa, porque ele não deveria ser regra. Ele pode até existir estrategicamente para alguns produtos, mas você tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu não sei qual sistema você opera, eu não sei como você acompanha, e eu já vi muitos varejistas que eu trabalhei na minha consultoria, que deveria ter sido uma exceção para um período, mas que simplesmente esqueceram, virou padrão por um determinado período. É raro, mas acontece muito. A farmácia perdeu completamente o controle. Então, demora para descobrir. Demora para descobrir, aí você está derretendo, você não sabe, e, gente, cada real conta. E ninguém te avisa. Ninguém te avisa quando está barato. Quando está caro... Entendeu? Exatamente. Então, existe uma diferença muito grande entre usar essa margem mais agressiva de forma estratégica e operar uma categoria inteira sem racional de margem, gente, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque quando, mais uma vez, o varejo começa a tentar competir em tudo, ele destrói uma categoria que poderia sustentar essa rentabilidade, que isso é o tema daqui, né? A margem escondida, alguma coisa assim. Então, o Dermo, normalmente, ele tem uma elasticidade diferente, ele tem um valor percebido maior, ele tem, para determinados itens, alguma comparação direta, sim, mas a maior parte das vezes é uma comparação, uma menor comparação direta a depender dos itens, mas ele tem espaço para construção de rotina na cesta, sim. Então, o preço agressivo sem estratégia, ele não gera competitividade, ele vai gerar erosão da tua margem. E, às vezes, a farmácia está até vendendo bem, mas ela está lucrando muito mal.
e no final das contas o que paga a sua conta não é o teu faturamento, é a tua margem. E eu não sei se você olha para isso, porque no mínimo você deveria ter todas as tuas categorias, o teu percentual de participação dessas categorias, o teu faturamento que essas tuas categorias te trazem, a tua margem que essa tua categoria te traz, e no final conseguir abrir isso até chegar no nível produto. Porque se você conseguir, você vai entender onde é que está o teu problema e a tua torneira está aberta. Então, e quando é que faz, mano, o sentido, já que você falou que pode ser que faça? Se eu tiver que defender o mercado, mas tendo controle. Se eu tiver que gerar um fluxo mais controlado. Por quê? Porque a cada real que eu baixo, ou a cada centavo que eu baixo, quanto de venda eu tenho que fazer daquele produto, ou quanto de venda adicional eu preciso fazer naquela cesta para poder setar e equilibrar aquela margem negativa. Aquela margem negativa nunca vai ser o resultado final. Ele pode ser para aquele produto, mas ele tem que estar ancorado em outras coisas que façam com que a margem final não seja negativa. A tua margem final não pode ser negativa. A margem do teu produto até pode, mais uma vez. Se eu tiver que ativar uma categoria dentro da minha loja, se eu tiver que competir em ter chaves, legal. Se eu tiver que aumentar a cesta fazendo um teste, se eu tiver que trabalhar a fidelização, já aconteceu de cliente meu lá de Maceió, por exemplo, a gente estava implementando o aplicativo e antes do aplicativo, a gente estava cadastrando no iFood, era uma guerra muito grande. Então, a gente fez um teste lá e deu X% de desconto por determinado tempo para a categoria de dermo, porque a gente queria que as pessoas conhecessem a farmácia por lá. E depois disso, e aí a gente tinha toda uma composição de cesta estratégica, vendeu muito, e aí depois disso a gente foi retirando aos poucos e tudo mais, mas a venda depois continuou. Então, ele foi um teste controlado, né? Então, lembrem-se que o produto de entrada, um produto com a margem negativa que é usado estrategicamente, ele jamais pode contaminar uma categoria inteira. Então, eu acho que o grande ponto é a farmácia, ela precisa decidir, sim, mas conscientemente, aonde ela quer ser competitiva, aonde ela quer capturar margem, quais produtos excedem cada papel dentro da estratégia, enfim. Então, é neste sentido que, gente, nada na vida é ou tudo aquilo ou tudo não aquilo. Tudo tem as suas exceções, mas precisa ter um acompanhamento e tudo tem data de início e de fim e tem como se executar isso. Eu acho que esse é um grande recado para vocês. E Manu, você comentou para o pessoal fazer o teste aí e te avisar. Então, como é que o pessoal te encontra? Vai passar aí seus endereços aí das redes sociais? Ótimo, o pessoal até ficou de passar, eu não sei que horas que aparece aqui, mas vocês podem me procurar, por exemplo, no Instagram, Emanuele, o M normal, o L normal, emanuelerodrigues.oficial, é o Instagram. Vocês podem me mandar e-mail, tá até aí, ó, emanuelerodrigues.oficial, meu e-mail é emanuelerodrigues.81@gmail.com, vocês podem me mandar e-mail, vamos tirar dúvida, não tem problema. A partir do mês de julho, eu vou lançar as minhas turmas de mentoria. Eu já faço mentoria, só para vocês entenderem. Eu trabalho tanto na consultoria, olhando a tua empresa, não sei o quê, ajudando, desconstruindo, montando estratégia, tudo isso. Mas eu também trabalho com mentoria individual, né? Não só com o dono, com quem precisa das orientações para ele ir executando. E eu vou abrir agora turmas de mentoria em grupo para a gente trabalhar dores comuns e poder fazer um programa para levar essa visualização. Mas ainda não abri. Acompanhe comigo nas redes sociais e vocês vão gostar muito. E fazendo uma parceria aí com a Profer agora para colaborar com todos os clientes da Profer e principalmente aqueles que precisam ter a ferramenta, mas também precisam se estruturar para receber essa ferramenta. Vocês podem contar comigo. E aí fechei essa parceria com a Profer exatamente para colaborar nessa execução, para que vocês tenham uma execução mais assertiva. Afinal de contas, gente, você tem uma ferramenta na mão, mais uma vez, que é a Profer, que eu acredito que ela traga muito conhecimento, muito dado, muita assertividade, muita agilidade e muito acompanhamento, que é o AAA que eu trabalho. Agilidade, assertividade e acompanhamento. É muito importante. Mas a ferramenta ela vai ler contexto, né? A ferramenta ela vai entender o que está acontecendo ali naquele momento. Será que você está preparado com a estrutura? Como é que você vai fazer a leitura disso? Como você vai se organizar? Desde, de repente, a tua árvore mercadológica, minimamente, para se conectar e você conseguir ter uma boa leitura.
Eu juro, já aconteceu de lugares que eu chego, varejista cadastra dermocosmético em outro lugar, completamente diferente, e na hora que a gente vai fazer a leitura, a gente não pega aquela leitura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Aquele shampoo do Dermo, da Vichy, para anticaspa, já vi na categoria de higiene e beleza, junto com os shampoos. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes pode parecer básico, mas não é. Eu sei disso, né? Então, é isso, gente. Mais uma vez, o conhecimento ele tem poder, mas ele, quando bem aplicado, ele é mais poderoso ainda. Manu, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. E foi muito bom, assim como das outras vezes. Eu que agradeço. Sucesso na Semana das Mães agora, arrebentem. E não esqueçam que depois vem Copa do Mundo e já se programem logo, porque vai ser a Black Friday desse semestre agora, então aproveitem e surfem nessa onda, montem um calendário, façam as estratégias de vocês, usem a ferramenta da melhor forma possível aí da Proper para trazer mais inteligência e mais assertividade para vocês, para que quando vem a Black Friday mesmo em novembro, seja só para bater a meta de recorde de faturamento e margem do ano de vocês, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau.